Bom dia, Brasil. São 1h da manhã. Hoje são dia 4 de janeiro de 2023. A gente não consegue dormir. E a gente do bem que revira na cama de um lado, revira na cama de outro, pensa em tudo que aconteceu nesse país e que está acontecendo com esse país. E a gente fica se perguntando quem está errado. É o presidente Bolsonaro, que no dia 30 partiu para os Estados Unidos. Uns falam que ele abandonou o barco, deixou o Mourão no dia 31 para falar aquele monte de bobagem na cabeça de todos nós brasileiros. A gente fica pensando nos nossos generais, nos nossos almirantes, brigadeiros do ar, que tudo indica a população na frente dos quartéis, assim como eu estava lá, com minha camisa verde e amarela, a camisa do Brasil, e com minha bandeira nas costas. Minha bandeira, orgulhosamente, está escrito aqui, parece que 2 palavras, né? Orgulhosamente nas minhas costas, lá no QG em Brasília. Amigos estão lá até agora, famílias, crianças, idosos, povo de Deus, povo do bem, povo trabalhador, pessoas simples, empresários, médicos, advogados, todo tipo de classe, trabalhador braçal. As pessoas que estão lá, nesses QGs, e que estão lá servindo alimentos a todos nós, alimentos vindos de doações de pessoas que deram contribuição do próprio patrimônio para nos alimentar lá na frente dos quartéis. Eu falo em nome de todas essas pessoas, eu estou falando em nome do Brasil. Você não vê nenhum deputado, nenhum senador eleito para vir a público e questionar o que quer que seja. Sabe por quê? Com medo de perder mandato. Porque a única coisa que serve para essas pessoas
E para essas pessoas loucas pelo poder, é a facilidade do dinheiro público. Cara, eu continuo com milhares me perguntando, eu continuo vestindo isso. Isso aqui vai ser motivo de chacota ou visto isso? Eu coloco vermelho. Como na posse de quem hoje vai sentar na cadeira de presidente do país. O que a gente, brasileiro, espera de educação, de dignidade, de honestidade, de convívio social, sem que haja alguma revolta. Olha, Brasil, generais, almirantes, brigadeiros, só me expliquem como liderar oficialmente uma tropa, um QG, um batalhão, uma companhia, como liderar seus subordinados para combater aqueles que fazem mal ao país, ou por estarem trabalhando pelo lado da desonestidade, ou pelo crime, ou por qualquer coisa que seja. Como combater? Olhar nos olhos de um bandido e prendê-lo. Mandar a tropa prender. Sendo que os senhores apoiaram essa catástrofe que estão fazendo com o nosso país. Eu não vi levantar um homem, uma mulher, que não seja nós, do povo brasileiro, para achar tudo isso uma grande palhaçada, um aviltamento contra o povo brasileiro, contra a nossa formação como gente, como pessoa, como os pais, como mães, como educar filhos para o caminho do bem. Se vocês hoje estão no caminho do mal, como olhar para sua tropa e subir um morro numa comunidade e buscar pessoal do tráfico de drogas? Como que vocês vão fazer isso? Como? Com que moral vocês vão subir lá? Com que moral vocês vão prender alguém que rouba um celular? Com que moral os senhores vão prender deputados, vereadores, prefeitos, governadores corruptos? Com que moral? Explica pra gente. Me explica porque não dá para entender. Me explica porque não consigo compreender
que lutei por essa bandeira, lutei por isso aqui. Esse desabafo é para isso aqui. Para que a gente tenha orgulho das nossas cores, da nossa pátria, para que a gente tenha orgulho de fazer o certo e tantas pessoas jogando o contrário e simplesmente ninguém faz nada. Eu sou reservista do Exército. Como milhões de brasileiros, como eu, servi a pátria, sei o que é disciplina. Passei 1 ano e 1 mês, fui NB. Para quem serviu o Exército sabe o que é. Eu saí na última baixa e tive uma grande experiência de vida dentro da caserna. E sei, entrei menino e saí homem, como a grande maioria dos que lá entram para servir a nossa nação. Entra menino e sai homem. Isso eu posso te afirmar. Tudo aquilo que eu aprendi, quando eu escuto o hino do Exército, o hino da bandeira, o hino nacional, eu ainda arrepio, me sinto honrado. Quando eu marchava em frente ao meu batalhão, 12º Batalhão de Infantaria, Companhia de Apoio, com muito orgulho, eu servi a minha querida nação. E sempre imaginei que um dia poderia ver as nossas Forças Armadas servindo de fato ao país e cuidando da soberania nacional. O que aconteceu essa mudança de poder, que para uns é justo, para outros não. Todos nós sabemos qual o lado certo, todos nós sabemos isso, sem dúvida, mas a gente não pode falar. Todos nós sabemos. E o que se esperar? Gostaria profundamente que esse governo que entrou com populismo, com discursos de amor, 37 ministérios, aparelhando todo o Estado. Eu queria acreditar que faria bem ao Brasil. Queria, de coração. Se eu soubesse que seria assim, eu teria me orgulhado. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o que está por vir é coisa muito diferente vai ser muito diferente do que tudo aquilo que a gente já viu.
A gente nem imagina o que está para acontecer. E eu quero simplesmente não tem palavras, cara. Eu não tenho palavras para falar para uma senhora que está chorando nesse exato momento agora, com um terço na mão, pedindo a Jesus Cristo para salvar esse país. Eu não tenho palavras para milhões de brasileiros que estão ajoelhados agora no chão, pedindo, orando, para que Deus salve esse país. Eu não tenho palavra para dizer amanhã para uma criança que eu vi com meus próprios olhos as Forças Armadas negarem o país. Esse caos que está acontecendo no Brasil, que a gente sabe de onde vem, que acabou com a ordem e com esse progresso. Acabou simplesmente. Não vai existir isso mais. O próprio presidente eleito, ele não pode andar nas ruas. Como eu digo, os protagonistas de toda essa desordem não podem fazer um voo comercial, não pode ir num shopping center, não pode ir na padaria da esquina da sua casa. Essas pessoas que aí estão não conseguirão ir nas ruas com tranquilidade, sem serem taxadas com palavras de ordem, justamente por causa de decisões dos homens desse país que jogaram esse país no abismo. E os senhores generais, brigadeiros, almirantes, oficiais das Forças Armadas, como os senhores olham a um cidadão brasileiro honesto, como se olhar na cara desses cidadãos honestos, e não terem feito absolutamente nada, nem para segurar a veracidade do que ocorreu, nem para segurar isso. Os senhores não tiveram coragem de fazer. O que esperar do nosso país? De tudo que virá a acontecer. O que esperar? É muito triste saber que a ganância, a riqueza, tanta ganância por dinheiro, gente, pelo poder, tanta ganância. Um país que tem tudo para ser altivo, grandioso, que sobraria riqueza para todos nós brasileiros, todos, sem exceção, nas mãos de pessoas certas.
sobraria e muito dinheiro. Muito, muito, muito. Vocês não imaginam o quanto. Mas a ganância maior daqueles que querem corroer por dentro toda a sociedade, a ganância é muito grande. E ainda tem aqueles que fecham seus olhos, não querem ver. Vamos deixar passar. Vamos deixar como está para ver como é que vai ficar. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. O que falar para essas pessoas? Que até hoje eu fico imaginando que vai vir algo. Não vai vir, gente, infelizmente. Com a prova que tivemos, que ninguém consegue encarar o mal de frente, não adianta esperar nada. Resta-nos apenas seguir em frente ou compactuar com o que vai vir a acontecer. Porque aqui, para muitos, desse lado aqui já não existe isso. Esse lado não existe isso. Mas desse lado, o que a gente faz? Tira. Abraça isso. E deixa como está. E acorda agora de manhã para ir trabalhar, tomar um café, olhar para os seus amigos de trabalho, seus companheiros de trabalho, que pensam como os senhores, como você, olhar um na cara do outro e falar: e aí? O que será do nosso futuro? Voltar para casa cabisbaixo, cansado, desgostoso, sentar na mesa para jantar com a sua família, olhar em volta seus filhos, sua esposa, olhar nos olhos de cada um e falar: esse país é assim. Esse país não honra os filhos que tem. Esse país não honra honestidade, dignidade, honra, não honra. Nossos comandantes não honram sua própria bandeira, não honram. Resta-nos apenas esperar que surja, de fato, lideranças que possam lutar por todos nós.
que a gente faz? O que a gente faz? Aceita, né? Aceita, né? Como sempre fizemos. Como sempre, as grandes mídias fizeram a gente serem escravos daquilo que eles querem botar em prática no país. Aceitem, né? Ok. Agora, explique, generais, almirantes, brigadeiros, para os seus subordinados, como enviá-los ele em missões que eles podem chegar para os senhores e falar: não, não vou combater essas pessoas, porque são as mesmas que estão no governo, que os senhores apoiaram. Nós não vamos combater nada. Não vamos seguir suas ordens. Quem manda no Brasil a gente sabe quem é. Desculpa o desabafo. Desculpa por não haver homens que honrem a senhora, nossa bandeira. Desculpe. Não existe nem homens, nem mulheres que honrem nossa bandeira, a não ser os milhões de brasileiros que a respeitam. Mas quem está no poder não honra. Um feliz futuro para todos nós. Que Deus abençoe esse novo governo e faça com que eles tenham piedade de nós. Um abraço.